Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11, o verso 25, diz assim a Sagrada Escritura: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, esse texto, o texto que daqui a pouquinho nós vamos ler novamente, hoje é ceia do Senhor aqui. Daqui a pouco nós vamos pegar a leitura um pouco mais extensa, uns versículos antes e uns depois, para nós fazermos aqui a celebração da ceia, Mas nesse momento de ministração da palavra do Senhor Deus, eu quero falar algo assim importante para a nossa vida com Deus, nossa vida devocional, nossa vida piedosa, vida cristã, vida com o Senhor, porque nós estamos constantemente dizendo aqui de situações que têm ocorrido nos últimos tempos, décadas, talvez, nas últimas 5 décadas, mais ou menos, e nas últimas 2, apertou mais ainda a situação das heresias, do engano, do erro, as pessoas inventando coisas, e nós temos visto Deus aqui nos dando mensagens para nos colocar numa posição ou na posição que Ele espera que nós tenhamos. E muitas vezes isso aí não é fácil, porque as pessoas não querem viver, em muitos lugares, muitas pessoas não querem andar e viver segundo a verdade do Evangelho. E quando nós temos um lugar, eu estava conversando agora há pouco com o Rodrigo, fui buscá-lo na rodoviária, sobre essa situação, Ele vem lá de Guará, eu não sei quantos quilômetros lá tem aqui, mas deve ter uns 60 quilômetros aqui lá, mais ou menos, Guará aqui, mais ou menos, uns 60 quilômetros, ou seja, 120 quilômetros, ida e volta, para cultuar, para congregar, porque ele está tendo dificuldade de achar uma igreja, não que nós sejamos os melhores, nós aqui que somos os salvadores, de forma alguma, nós não temos essa pretensa e nunca teremos. Nós sabemos a nossa posição, sabemos que somos pecadores, mas buscamos pregar o Evangelho com a máxima singeleza, simplicidade e de maneira cristocêntrica, louvando, exaltando o nome do Senhor em tudo que nós falamos e fazemos aqui. Mas nós temos visto que não é sempre assim, não é sempre com essa facilidade, é uma luta muito grande. Em muitas situações, há muitas coisas acontecendo. Então, Deus me deu essa mensagem, eu fiquei meditando nela umas horas, na sexta, ontem, hoje. Eu quero falar sobre qual cálice e qual mesa. É o título da mensagem. Qual cálice e qual mesa. Eu li um versículo que, se você só por ele, você não vai entender, talvez. Qual cálice e qual mesa. Os irmãos que estão acostumados com a Bíblia já ligaram aqui os textos que eu vou usar, porque nós temos vivido realmente momentos muito difíceis. E nós precisamos saber qual é o cálice e qual é a mesa que nós estamos usando, tomando, apresentando, Somos pecadores, salvos por Jesus. Ninguém aqui salva ninguém. Só Jesus salva, não é o ministério Igreja Missionária Volta de Cristo que vai salvar, não salva. O pregador que vos fala não salva, Salvador é Jesus Cristo, a salvação está em Cristo. O que acontece é que muitas pessoas que são pessoas eleitas do Senhor, escolhidas do Senhor, que estão em lugares que não são verdadeiramente uma congregação de... Não vou dizer que só tem joio, porque sempre tem trigo, evidentemente. Mas ali há muita heresia, muito engano. E pessoas que estão ali se incomodando em alguns lugares, se apertando de coração, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes não tem próximo uma facilidade de ter um culto. Aí ele fica num sofrimento e orando ao Senhor. E eu tenho visto nesses últimos tempos, talvez você tenha notado isso, que Deus tem colocado junto aqueles que são seus, que estão buscando a verdade, que estão buscando o Evangelho, que estão buscando viver um evangelho puro e simples. Nós temos conversado com pessoas que não aguentam mais. Eu já vi várias pessoas em várias cidades que têm contato, que falam comigo. Eu não deixo nem no meu canal, o meu WhatsApp aberto lá, mas tem pessoas que eu converso e eu falo, me dá o seu e-mail, porque tem pessoas de má índole aqui, Então manda o seu e-mail, a gente conversa, eu passo meu celular, ele passa para mim, Irmão, que nem agora esses dias mesmo, lá de Tocantins, lá de Palmas,
conversando comigo, falando da situação, da dificuldade, outro aqui no Vale do Paraíba mesmo. Então tem sido assim uma constante. As pessoas me procurando, ou comentando comigo, da dificuldade que estão de chegar numa igreja que há pouco tempo uma irmã, acho que foi no ano passado, ela ia ter uma campanha que todo mundo tinha que levar algumas bacias, algumas vasilhas, porque ia ter uma campanha da purificação das águas. Ia ter uma campanha das purificações. E todos os servos de Deus, todos os membros daquela congregação, naqueles dias de culto, que não me lembro se era no meio de semana ou no domingo, tinha que ir para o culto levando bacias. Naquele ritual que ia ser feito, e depois aquela água seria umas águas purificadoras, e etc, etc, etc. Enfim. Então nós temos que entender qual é o cálice e qual é a mesa que estamos sentando para usar, porque o cálice ele fica em cima de uma mesa, né, antes de nós tomarmos. Então, qual cálice e qual mesa? Vocês se lembram, quando eu preguei aqui, está também no meu canal, sobre as bodas do Cordeiro, que quando o noivo, né, o pai da noiva e o pai do noivo se fazem aquele contato para acertar detalhes do casamento, que o rapaz está apaixonado pela moça, aquela coisa toda, e acertava-se um dote, um valor e tal, e tinha um momento em que ele apresentava para ela um cálice com vinho. Isso na cultura judaica. E se ela aceitasse os acordos, aceitasse tudo aquilo ali, fosse do agrado dela, ela beberia daquele cálice. E aí eu lembro que eu falei com vocês, irmãos, que nós que estamos de acordo com o pacto, com a aliança, com o casamento, com o noivado e o casamento que vai acontecer, nós também tomaríamos do cálice. Então foi uma linguagem tipológica da cultura judaica, isso não está na Bíblia, mas é uma cultura judaica, em que o noivo apresentava para a noiva, a pretensa noiva, a que ele pretendia, na verdade, de maneira que ela, pegando o cálice, tomando, estava dizendo, estou de acordo. Aí ele ia fazer os preparativos, para depois de um tempo voltar, um ano mais ou menos, para as bodas. E assim, nós entendemos na cultura judaica o que Cristo está fazendo. Ele foi preparar lugar, conforme eu falo em João 14, e voltará para buscar o seu povo que participa, que aceitou, que tomou desse cálice. Então, nessa linguagem. Agora, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Salmo 116, verso 12, verso 13 e verso 14. Salmo 116, o verso 12 até o verso 14. E nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui na terra como igreja, e porque Deus espera de nós, os seus servos, um desempenho. Ele espera de nós, seus santos, uma aplicação, um empenho. Amém? Salmo 116, 12, 13 e 14 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então ele faz uma pergunta, e aquela pergunta é retórica, que ele já tem a resposta. Ele vai respondendo: que farei eu, né, por todos os benefícios? Que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Bom, aqui já está claro que o salmista entende e reconhece e glorifica e apresenta gratidão a Deus pelos benefícios que tem feito, a maneira que Deus tem lhe dado. E ele vem: tomarei do cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todos. Uma outra situação que aqui no versículo 14 diz: pagarei os meus votos. Lembra que eu falei agora? Acabei de dizer que Deus espera uma atitude, espera uma aplicação, espera algo da nossa parte. E muitas vezes nós falamos e não cumprimos. E o salmista está dizendo: pagarei os votos. E tem pessoas que estão chegando às vezes e falam conosco: pastor, eu vou fazer isso, pastor, conta comigo, estamos juntos, não sei o que e tal, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assado. Só que eles se esquecem que não é conosco que eles estão fazendo esse voto, é com Deus. Então você é Deus? Não, eu não sou Deus, mas nós estamos servindo Deus, estamos aqui não como representante de Deus, mas um trabalhador que ele colocou para estar na liderança e à frente do trabalho, junto com os irmãos, porque o pastor não é dono da igreja, o Senhor Deus deu ele para a igreja, para junto com os demais ministérios, fazer o quê? O aperfeiçoamento dos santos. E há uma responsabilidade muito grande sobre nós, de maneira que se nós falarmos algo que a Bíblia não fala, vamos ser cobrados. E se não falarmos aquilo que a Bíblia fala, também vamos ser cobrados pela nossa omissão. Então nós, como pastores e pregadores e ensinadores, temos que falar e aplicar e apresentar toda a verdade do Evangelho.
Então nós temos que entender o seguinte: se você votou, cumpra o seu voto. Se você falou, estou aqui, estou fazendo, estamos juntos, não sei o quê, porque as pessoas às vezes têm aquele costume de colocar, né? Hoje coloca TMJ, né? Abrevia, né? Tamo junto, né? Abrevia, mas se alonga em fazer, não faz, né? Mas nós temos que saber que nós estamos voltando a algo para o Senhor Deus. Quando nós começamos o trabalho, era eu e minha esposa, eu dizia: amor, vamos trabalhar aqui. Eu vou pregar, mesmo que seja eu e você aqui, como se eu estivesse pregando para a multidão, se eu tiver que ter multidão um dia. E assim nós fizemos. Eu falei e fiz. E tem que fazer, porque as pessoas têm que falar e têm que fazer. Mas o que eu quero focar é aqui no cálice da salvação. Isso aqui foi só um parênteses, né? Mas no versículo 13 diz: o que eu farei? Que eu darei ao Senhor por todos os benefícios. Verso 13: tomarei o cálice da salvação. Jesus falou assim: olha, este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue, no texto que nós lemos. Esse testamento é a nova aliança no meu sangue. E que cálice é uma linguagem que apresenta o seguinte: o que é um cálice? Algumas pessoas até colocam assim: cálice é um copo com perna, com a base, né? Então esse cálice, que segundo os entendidos no dicionário você vai achar isso, é menor do que um copo. Mas esse cálice da salvação é o seguinte: eu vou beber dessa salvação, eu vou tomar esse cálice da salvação, eu vou beber desta bondade, vou beber dessa fonte da salvação em Cristo Jesus, eu vou tomar a salvação. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios? Quais benefícios? Tantos benefícios Deus não tem dado. Por exemplo, nós estamos aqui, existimos, temos vida, respiramos, trabalhamos, comemos, bebemos, casamos, temos filhos, netos, e ganhamos dinheiro, tem carro, tem casa, ou não, alguma coisa assim, mas muitos são os benefícios, mas o maior deles é a salvação. Então eu tomarei do cálice da salvação, pagarei meus votos ao Senhor na presença de todos. Ainda continua o salmista dizendo. Então eu tenho que entender que esses cálices que ele apresenta ali, o salmista lá nessa ocasião, numa certamente inspiração do Senhor Deus, evidentemente, apresentou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Aí ele vem dizendo: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos ao Senhor. 3 coisas ele disse que vai fazer. Primeiro, tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor e pagar os meus votos. Porque tem pessoas que estão, se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver várias passagens no livro de Atos, onde as pessoas até diziam assim: quem é esse povo aí? Esse aí é o povo que invoca o Senhor, ele invoca o nome. Quem são aqueles que estão invocando o nome, estão invocando? Porque invocar, olha bem, nós costumamos ouvir muito essa palavra, às vezes até em seitas, até seitas afro, né, brasileiras, algumas situações, a invocação disso, a invocação daqui. Tem até filme, né? Invocação não sei do que, invocação não sei o que lá. Porque invocar é chamar mesmo ali, aquele invocar a Deus é dizer com toda a força do Deus que você serve, uma apresentação do meu Deus. Eu estou invocando esse nome, esse é o Deus que eu sirvo. Assim como Elias fez, por exemplo, lá no monte, no Carmelo, quando aquela situação dos 850 profetas, eles invocavam o seu Deus e se cortavam, e se rasgavam, e pulavam, e sapateavam, e Elias olhava lá e começou a zombar. Meio-dia já, deve ter ido viajar, deve ter feito alguma coisa, tal, mas ele invocou o nome do Senhor e falou: Senhor, para que ele saiba que é o Senhor que me chamou. Mas Elias passava horas com Deus em oração. Deus, antes disso, ele estava buscando o Senhor. Então, aquele que passa invocando o Senhor em oração, pode se levantar e invocar o Senhor. Deus dizer: olha, esse é o Deus que eu sirvo. Invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos. Agora, olha comigo lá em Lucas, capítulo 22, e o verso 39. Lucas 22, Mateus, Marcos, Lucas, 22, e o verso 29. Olha só, perdão, verso 39. Lucas 22, 39. Olha só o que diz, até o verso 42. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Quem? Jesus. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele a cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai,
se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus estava ali nos momentos que antecediam a sua captura, para que o levassem para todo aquele sofrimento, leva para o sacerdote, leva para Anás, Caifás, Pilatos, manda para Herodes, volta para Pilatos, até o momento da sua crucificação e todo aquele processo que ele passou. Mas ali, ele estava no monte dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele orava intensamente, diz a palavra do Senhor, que um anjo o fortalecia e estava ali em grande agonia. Você tem textos, nesse texto aqui diz que o seu suor, versículo 44, tornou em grandes gotas de sangue e corria até o chão. Estava ali em tamanha agonia, tamanha pressão, tamanho peso pelos pecados, pela toda a situação que estava acontecendo e que estava ali a desenrolar, ter o seu desfecho para aquilo que ele veio de verdade e de fato. Então esse cálice que ele estava participando aqui, mostrando aqui, era o cálice da sua paixão. Então que cálice é esse? Esse era o cálice daquele momento da situação que ele ia passar naquilo que ele veio fazer por nós, morrendo por nós na cruz, em nosso lugar. Uma morte substitutiva, uma morte vicária. Então esse cálice não era um copo, não era uma taça, era aquela situação. Nesse cálice ele fica como um tipo, como uma linguagem que apresenta aquele momento de agonia. Como eu tomo o cálice da salvação, invoco no Senhor esse cálice da salvação, eu bebo disto. Ele estava bebendo daquele sofrimento também. Por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e por nossas iniquidades. Porque o que ele fez é algo tremendo. E que ninguém poderia fazer e ninguém vai fazer, porque ele já fez perfeitamente. Perfeito o que ele fez. Só que naquele momento ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, mas a vontade do Senhor. E o que eu acho interessante é que em Mateus 20, e o verso 27, a Bíblia, na minha versão fala assim, a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Mateus 4, 21 diz que são Tiago, que eram Tiago e João, 2 irmãos. Então, certa ocasião, a mãe deles, né, a mãe de Tiago e a mãe de João, chega em Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho um pedido para fazer. Qual é o pedido? O pedido é que no teu reino os meus filhos fiquem um à direita e outro fique à esquerda. Esse é meu pedido. Coisa bem simples. Eu quero que meu filho fique do seu lado direito, talvez João no lado direito e Tiago no lado esquerdo. Né? E essa é a minha petição. A petição de uma mãe. Né? Aí Jesus olhou assim: bom, vocês não sabem o que está pedindo não. Né? Vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber? Claro, bebemos, nem sabia o que estava falando. Abriu a boca, não, vamos beber sim, então, com toda certeza. Vamos beber desse cálice sim. E poder ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Não, tranquilo. Verdadeiramente vocês vão beber desse cálice, vocês vão... Né? O que Cristo fez, não é que ele ia passar a morte vicária, evidentemente, mas o sofrimento, por causa dele, como ele falou, com peso, eles passaram. Tanto que Cristo está dizendo: olha, vocês não... É como se às vezes nós dizemos assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Imagina se Deus fosse atender todos os nossos pedidos que nós fizemos, desde nossa imaturidade cristã. E ainda às vezes fazemos. Imagina cada pedido que nós fizemos para o Senhor, e que se Ele realmente tivesse atendido, talvez nós tivéssemos, sei lá, nem sei a situação que nós estaríamos. Tenta lembrar aí você aí. Algum pedido, falei, isso aqui que eu pedi para Deus, que loucura que eu fiz esse pedido, né? Para que eu fiz isso? Né? Tem uns aí que pedem, né? Não, bom, deixa para lá, vai. Cada coisa aqui é só por Deus. Então eles pediram: Senhor, eu quero... Aí a mãe dele fala: Senhor, eu quero que meu filho, um fique à direita, o outro fique à esquerda. E os discípulos ficaram: peraí, que negócio é esse? Querendo ter primazia, querendo ter um destaque ali. Olha, o batismo que eu sou batizado e o cálice que estou bebendo, que eu vou beber, realmente vocês vão passar agora a sentar à minha direita ou à minha esquerda. Isso aí, o pai ele sabe com quem vai ficar. Quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda. Isso aí está com o pai. Agora, veja bem. Nesse caso, o Senhor explicou para eles: olha, esse cálice de sofrimento, vocês vão passar também. E diz a Bíblia Sagrada que Tiago foi decapitado, esse Tiago. E que João não está na Bíblia, mas tem, segundo os historiadores,
Ele foi martirizado também, mas por não ter morrido, foi levado para a ilha de Patmos e ficou lá, segundo nós entendemos pela história, que ficou até a sua morte. Muito bem. Então nós temos que entender isso. Então tem o cálice da salvação que nós temos tomado, tem o sofrimento que muitas vezes vamos passar, e tem um outro que as pessoas muitas vezes não entendem, e por não entenderem, por dois motivos que eu já falei hoje de manhã até aqui, por não quererem aprender e por não ter quem ensine, por não saber também. E este é um que nós temos que evitar terrivelmente, e que a igreja não vai ter, mas que o homem sem Cristo terá, certamente. Abra sua Bíblia no Salmo 75, verso 8. Salmo 75, versículo 8. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Eu vou ler o 6, o 7 e o 8. Tá? É o 8 que eu vou usar, mas eu quero ler o 6 e o 7 antes. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho tinto está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra absorverão e beberão. Vou ler de novo o versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá de beber dele, e as suas escórias deles, os ímpios da terra o sorverão e beberão. Este cálice está reservado para os ímpios. Eu vou ler mais uma vez. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias deles, todos os ímpios da terra sorverão e beberão. As escórias vai sorver e vão beber. Aqueles que não querem, os ímpios, que impiamente vivem. A palavra ímpio, eu falei aqui, vou repetir agora e vou repetir na terça-feira no estudo que nós estamos dando e em outras ocasiões também. Na verdade, ela tem esse peso de ímpio, de impiedade. Né? Nós não falamos de piedosos, vida piedosa com Deus. O que é uma vida piedosa com Deus? Uma vida santa, uma vida separada, uma vida dedicada. Impiedade é o alavancar e o afundar, melhor dizendo, no pecado, nos prazeres da carne, da imundície, sem temer a Deus, sem questionar, sem querer saber do juízo, da justiça, da misericórdia, do amor e da severidade do castigo. Impiedade vivem da maneira que querem, mas tem um cálice preparado para eles também. Olha só, Apocalipse 14, abre lá comigo. Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 8 e depois o 10. Apocalipse 14, só algumas referências rápidas. Apocalipse 14, verso 8 e verso 10. E outro anjo saiu dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Agora o verso de número 10. Também este beberá o vinho da ira. Eu vou ler o 9, né, para ficar melhor. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos e diante do Cordeiro. Agora, 14 ainda, verso 19. Você pega depois o 14 inteiro, do versículo 14 até o 20, mas eu quero ler só o 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no lagar da ira de Deus. Estou falando de lagar, onde pisa a uva, ira de Deus, taça da ira de Deus, vinho do furor da ira, da taça da ira do Senhor Deus. Eu apresentei aqui no princípio a taça, falando daquele momento, o cálice, onde na cultura judaica o noivo apresentava para a noiva uma taça, e se ela bebesse, estava de acordo.
A igreja participa disso. Na primeira leitura dizemos isso. Esse cálice é a nova aliança, novo testamento no meu sangue. É novo acordo. Apresentei aqui que há o salmista dizendo que eu darei pelas misericórdias, pelas benéfices, pelas graças, por tudo que Deus nos deu, tomarei do cálice da salvação. Porque tão gloriosamente Deus nos fez e nos deu, e as pessoas desprezam. E é tão triste ouvir pregadores, ministros, servos do Senhor Deus, que não pregam o evangelho, pregam uma outra coisa que não o evangelho, um outro espírito, um outro Senhor, um outro evangelho, algo assim longe, distante. Aliás, ou é ou não é evangelho, né? Ou é ou não é evangelho, alguma coisa, e as pessoas estão sendo arrebanhadas. Mas tanto ele quanto os demais beberão desse cálice do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós temos nos calado e não temos falado isso. Observe. Abra sua Bíblia comigo agora, você vai entender o título dessa mensagem. Abra agora comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 21. Uma mensagem bem simples nessa noite. Mensagem bem simples, para nós entendermos um pouco mais. Porque nós temos que aprender, cada dia mais, a andar em vida reta com Deus. Cada dia mais sabendo o que nós estamos fazendo, o benefício, as bondades do Senhor. Observe. 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 15. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 10, o verso 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão no corpo de Cristo? Aqui estão os dois elementos que nós vamos celebrar também hoje aqui. O corpo, representado pelo pão, e o sangue, representado pelo fruto da vide. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, não tem que ser vinho com álcool? Porque tem que ser vinho com álcool, porque Jesus bebia vinho, tal. O texto fala do fruto da vide. O fruto da vide é o quê? O suco da uva. Se deixar ali fermenta, não é que nem bebida destilada, que você pode calcular o teor alcoólico. A bebida fermentada, você não consegue calcular o teor alcoólico. Fica um tanto lá, mas pode ficar mais ou pode ficar menos, né? Então vamos lá. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão no seu corpo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O que está ensinando aqui para nós aqui, queridos? Esse cálice que abençoamos é a comunhão. Olha bem. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Está apresentando aqui, quando nós participamos disso, segundo o que nós lemos, a palavra, segundo o que Cristo nos ensina na palavra, em outras passagens também, nós participamos da comunhão, por causa do cálice da bênção, ou por causa do cálice da salvação, que Cristo suportou o cálice lá da sua paixão, que explicou para aqueles dois irmãos lá sobre essa dificuldade, que muitos têm ainda aí um cálice da ira para tomar, porque não querem participar dessa comunhão. E o título da mensagem é: qual cálice e qual mesa? Eu estou mostrando aqui algumas coisas para nós entendermos, para chegar na mesa e qual deles nós estamos tendo de verdade, de fato, comunhão. Olha só, eu vou continuar lendo aqui, para você entender melhor. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. A carta escrita aos Coríntios, né? Na verdade, teve mais uma carta, ou mais duas, que se perderam, que não se tem, né? Outro dia até vi um teólogo dizendo, e é bom que não ache mesmo, porque se achar vai dar muita dor de cabeça, porque não se sabe até onde está ali, enfim, deixa para lá. A igreja de Corinto, pensa numa igreja complicada, gente. Pensa numa igreja complicada, que Paulo fundou. Paulo fundou a forma de dizer, né? A igreja que fundou foi Cristo, mas aquela que ele plantou, né? Usa essa expressão melhor.
foi lá, trabalhou, plantou a igreja, etc. e tal. Pensa numa igreja complicada, onde tinha divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não, aqui nós temos isso, aqui nós temos aquilo, mas tem um rapaz lá que está tendo relações com a sua madrasta, e vocês não fazem nada. Não, mas tem um outro. Pensa numa igreja complicada. E o Senhor está mostrando aqui, olha, eu não li o versículo 14 do capítulo 10 que diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Porque ele estava falando de uma igreja ali na região da Caia, onde a cidade principal era Corinto, onde eles tinham ali muita influência da idolatria, muita influência do paganismo. Você está entendendo onde nós estamos chegando com a palavra hoje? Essa influência do mal e do paganismo tem entrado em muitas igrejas, em muitas congregações, e as pessoas estão abraçando isso. Nem todo erro doutrinário teológico é uma heresia. Toda heresia é um erro doutrinário teológico. Tem coisas que, como nós falamos agora há pouco, quando fui buscar o irmão, tem coisas que são gritantes mesmo. E as pessoas estão andando tão cegas, não estão entendendo que invocar o nome do Senhor existe um compromisso de vida com Ele, porque invocamos um Deus que é santo e exige de nós uma conduta santa. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 15 e o verso 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, sede santo não como Ele, porque Ele é Deus. Sede santo porque Ele é, o princípio é a santidade, é a separação. E o verbo no original desse santo, de ser santo, é um verbo que representa o cortar, com lâmina, cortar com um objeto cortante. Então, na língua original do grego, quer dizer cortar. O que é ser santo? É cortar os vínculos com as trevas. É cortar o vínculo com o mundanismo. É cortar o compromisso que muitas vezes nós temos com o mal, com as coisas erradas. Porque a coisa mais triste, ou uma das coisas mais tristes que existe, é a pessoa que ouve o evangelho, aprecia o evangelho, mas não é nova vida, não tem nova vida, não nasceu de novo. E quando nasce de novo, se espera novidade de vida. E quando nasce de novo, espera-se maturidade, ou amadurecimento. Claro que uns mais, outros menos, com mais tempo ou com menos tempo. E o triste é que muitos ali, às vezes, não sei se ele não amadureceu, ou se não nasceu de novo, ou o que está acontecendo, que ao invés de romper, não falando de não falando de comunidades, estão abraçando novamente. Estão fazendo muitas vidas de pastores, personalidades, estão indo para a idolatria mesmo. E aí se tocar no seu ungido, no nome da instituição e da placa da sua congregação, eles dão a vida por aquilo. Enquanto nós temos que entender o seguinte: é vida santa com Deus, invocar o nome do Senhor. E Paulo está dizendo: olha, vocês estão vivendo aí o que é sacrificado para o ídolo, etc. e tal. Aí ele fala bem forte aqui no versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Agora vamos chegar onde nós vamos já fechando essa mensagem, mas fechando também a ideia. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então não há ligação, não há comunhão. O cálice que bebemos e o pão que nós comemos é a comunhão em Cristo Jesus. Todos os santos em comunhão com Cristo e entre nós, evidentemente. Aqui na Coreia, na China, no Japão, na África, onde quer que seja. Não podeis beber o cálice do Senhor, que é essa representação da sua graça, salvação, misericórdia, amor, beber essa vida com Cristo. Não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não é forte isso? Não é pesado isso? Porque se nós somos servos de Deus, nós temos um cálice, que é a comunhão, que nós lemos aqui. Porventura, o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Aí fica apresentado aqui duas coisas. Ou nós temos comunhão com o Senhor, ou nós temos comunhão com os demônios. Ou nós participamos do cálice do Senhor, ou do cálice dos demônios. Ou nós somos participantes da mesa do Senhor, ou da mesa dos demônios. Olha verso 22. Ou irritaremos o Senhor, ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? Aí começa a citar a situação aqui dos gentios que são idólatras, etc. Que eu não estou entrando nesse contexto. Eu
estou pegando só esse contexto de que há um cálice que Cristo apresentou. Este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Quem participa deste cálice, desse pão, dessa comunhão, que representa-se no suco que nós vamos tomar agora, no fruto da vide e do pão, o que ele fez na cruz do Calvário. Quem participa disso não tem condições de participar do cálice dos demônios, da idolatria, da mentira, do engano e da mesa dos demônios. Porque não tem neutralidade nesse mundo. Ou você está em Cristo, ou você está com os demônios, com o adversário das nossas almas. É uma coisa que às vezes a pessoa fica assim, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho uma conduta errada, minha conduta é boa, eu sou honesto, eu tenho caráter, eu tenho uma vida ilibada em todos os sentidos. Infelizmente, nós temos que anunciar para essa pessoa que se ela não estiver com Cristo, ela participa de uma outra mesa. A mesa com Cristo é uma mesa de comunhão. Porque as pessoas associam demônios às vezes a coisa de macumba, coisa de vela, farofa, não sei o quê, tal. Ou então o voodoo, um negócio pesado, tal. Irmãos, às vezes as pessoas realmente têm isso. Eu vivi um tempo nisso, existe muita coisa feia, coisa horrível, coisa tenebrosa mesmo. Mas eu já falei aqui também em outras mensagens que ele tem forma de agir, e a Bíblia nos informa da sua sutileza, da sua sagacidade, dos seus ardis. Tem muitas pessoas ali muito de uma fala polida, pessoas de um cabedal cultural, etc., que participam da mesa dos demônios, mas não são, não tem esse sentimento, não. Eu sou cristão, só que eu sou um cristão espírita. Quando a Bíblia diz que a invocação dos demônios, a invocação dos mortos, é uma ofensa, é algo condenado pela palavra do Senhor Deus. Não, mas eu tenho uma vida assim, que pelos padrões bíblicos não está bem, mas eu sei que isso é amor, eu sou de amor. Se eu sou do amor, eu posso viver com a pessoa do mesmo sexo, por exemplo, que eu estou tudo bem, e não está tudo bem, segundo a palavra do Senhor Deus. Não, mas eu tenho uma vida assim, eu tenho 2 esposas, eu tenho 3 esposas, mas eu cuido bem delas todas. Eu sustento todas elas. Eu dou do bom e do melhor, eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro. Nós temos que dizer para essas pessoas que elas participam da mesa dos demônios. Não há como. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Verso 21. Não podeis beber dessa salvação. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou você toma um, ou toma outro. Ou participa da mesa do Senhor, ou da mesa dos demônios. Que nós fiquemos hoje com essa palavra no nosso coração, entendendo que nós somos chamados para sermos santos, e que nós temos que ensinar com amor. Quando falar do inferno, fale com temor e fale com pesar no coração, para o perdido pecador. Porque tem que saber, não, mas ele é muito gente bom, ele é muito educado, ele é muito isso. Eu conheço muita gente que é muito bom mesmo. Inclusive, pessoa de uma vida assim, de uma conduta ética e moral, muito melhor do que muitos cristãos que eu conheço. No entanto, ele precisa dessa comunhão com Cristo. Ou ele está participando do cálice do Senhor e da mesa do Senhor, ou participa da mesa dos demônios e do cálice dos demônios. Mas que Cristo nos ajude a levar esse evangelho para os perdidos, para que eles saibam que há um Senhor, que é o Todo-Poderoso, que derrotou todos os demônios. Mas uma coisa eu quero falar também aqui, uma frase que eu ouvi há muito tempo: o inimigo é derrotado, sabe que é derrotado, não se dá por derrotado. Ele sabe o que tem na palavra, e ele sabe que o que o aguarda. Tanto quando Jesus foi expulsar os demônios, não nos mande para o abismo, não chegou nossa hora ainda, e tal e tal. Algumas ocasiões aconteceu isso. O caso do Gadareno, aquela mulher lá enfim, lá não no templo, como que chama? Enfim, no culto deles lá. Então, há pessoas que não foram esclarecidas ainda, mas que precisam aprender. Ou estão com o Senhor, ou estão nas trevas. Amém, meus irmãos?
Amém.